Fala pessoal, bem-vindo ao canal Arquivo da Bola. Pessoal, trazer aqui para vocês aqui um cortezinho aqui lá do canal ESPN Brasil, programa Linha de Passe, link na descrição, aos créditos aí ao canal, beleza? E bora ver o que eles vão falar aqui sobre a partida do Flamengo contra o PSG amanhã, a partir das 14 horas, horário de Brasília, beleza? Então vamos ver aqui os comentários que vão falar sobre o jogo do Mengão. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal e bora ver aqui esse um corte do programa Linha de Passe. Muito bem, hora de falar do Flamengo contra o Paris Saint-Germain. É a decisão. Não, corrupção? Não, tava expressando. Se ele corrupção, eu tomei um susto. Eu falei, aonde? Meu Deus do céu, hein? Flamengo busca título no Mundial contra o Paris Saint-Germain. Ai, aquela pergunta de sempre, hein? A diferença. A diferença é menor do que em outros anos. Sim, dessa vez é possível. Em outros momentos de confrontos entre brasileiros e europeus, a diferença já foi maior. Temos 10 minutos para discorrer sobre o tema. Vitor Bina, você que está embalado aí, está num gás danado aí no YouTube. Vamos que vamos. Bom, é óbvio que se o Flamengo pegasse o Paris Saint-Germain... Quer água? Não precisa, obrigado. Se o Paris Saint-Germain jogasse no nível em que atuou, por exemplo, na final da Champions, não dá. Perfeito. Aliás, não dá para quase ninguém no mundo jogar com aquela qualidade. O Paris Saint-Germain não tem jogado nesse nível. E por ser um time do Luiz Henrique, é um time que vai querer ser protagonista, é um time que vai marcar alto, é um time que vai fazer um jogo agressivo. Não espera do PSG uma mobilização como dos jogos principais da UEFA Champions League. Tanto que o PSG não faz isso nem na fase de classificação da Champions League, nem no Campeonato Francês, onde ele disputa a primeira colocação. Ele está em segundo lugar. Acho que o Lens ganhou no final de semana e o Paris está em segundo lugar. Isso posto, o Flamengo está muito cansado fisicamente. E o Felipe Luiz não é um cara que abriu mão, nem quando pegou o Bayern de Munique, que para mim joga o melhor futebol do mundo desde quando a UEFA Champions League terminou. Para mim, o melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique. Não quer dizer que vai ganhar o campeonato, mas é o melhor time, é o futebol mais forte e consistente. Precisa do elenco um pouquinho curto. Nem assim ele abriu mão nas convicções. Agora ele tinha um time muito mais cansado do que tinha no Mas o meio do Saint-Germain ano. também não está inteirão, não, hein? Não está inteirão. Também, e até o Mundial atrapalhou um pouco a Sim. preocupação, a preparação. É que eu acho que tem uma temporada. pegadinha que as pessoas não estão dando muito não estão se dando conta. Muita gente acha que o PSG vai jogar com o jogo contra o Botafogo. O Não. PSG, É diferente. sabe por que não? O Flamengo também não vai jogar como jogou o Botafogo. Não, Contra o Botafogo. e tem uma coisa. Onde é o jogo? Na casa do Paris Na Saint-Germain. casa do... E eu me lembro do dono do PSG saindo desse jogo contra o Botafogo, irritado no Mundial de Clubes. É óbvio que quando o Luiz Henrique poupa jogadores, como fez no final de semana, ganhou por 3-2 do Metz, jogando fora, Só 3 fora titulares de casa. em campo, né? Por mais que não tenha todos os jogadores inteiros e não consiga jogar no mesmo nível, é óbvio que tem um olhar, pelo menos um pouco especial, para esse jogo. Não dá para tirar dos jogadores o que o UEFA Champions League tira, a parte anímica, o que vem naturalmente. Mas eu acho que o Flamengo vai ter um PSG muito engajado, tendo que ele consegue jogar, muito afim de ganhar esse campeonato, tá? O que é muito ruim para o Flamengo, porque o futebol que o Flamengo vem mostrando não é o suficiente para jogar com o futebol que eu acredito que o PSG vai jogar, mas é óbvio, tá aberto, quando joga o time muito aberto, de repente você faz um gol ali, o Flamengo, de repente a coisa vira, não é nem mata-mata, é um mata. Então, tem chances, mas é óbvio que a chance do PSG é maior. Essa última parte que o Bidner trouxe, acho que é aquilo que a gente repete antes de todo o Intercontinental. Como você falou, vamos voltar à velha questão, tal, e que talvez na última Copa do Mundo de Clubes tenha gerado mais polêmica ou suscitado mais discussões, porque você... Ah, cara, eu como flamenguista, eu acho que tá ali na faixa dos 60-40, tá? Minha opinião. E a, sua opinião, a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Você tinha ali, em fases anteriores, confrontos contra equipes, ainda que o Flamengo tenha ganhado do próprio PSG. Sim. Você teve Do Chelsea. do Chelsea.
você tem confrontos contra equipes de um outro nível, de uma outra estatura, que não é o caso do PSG na Europa, né? E acho que foi aquilo que gerou toda a discussão. Tá vendo? Vocês falam muito dos europeus. Não, ninguém nunca falou que o Benfica é muito mais forte do que os grandes times Lembrando brasileiros. que o Chelsea ganhou do PSG, ou que o Porto é muito mais marcando forte. alto, esmagando a saída de bola de um PSG melhor que o atual. Sim. O Flamengo consegue fazer isso fisicamente? E o PSG, mesmo tendo... olhou-se para o PSG como alguém que no começo estava levando meio que tipo Manchester City, de uma maneira... O PSG chegou à final mesmo assim. Então o PSG é um time muito forte, o PSG é um time que poupou os jogadores no final de semana. O PSG, por mais que obviamente não vá ter o empenho e a dedicação que teria numa final de Champions League, para eles não é a mesma coisa. Não acredito que olhe de maneira, esse jogo aí não importa nada, até porque vale uma taça. E o PSG, além disso, é um time que joga numa Liga Nacional onde ele sobra, onde ele não precisa, em geral, se preocupar muito. Seria diferente de uma equipe inglesa, por exemplo, que talvez dissesse, não, cara, sei lá, o Liverpool estivesse ali, o Manchester City, ou o Arsenal, que agora é líder, e dissesse, não, mas daqui a 10 dias eu tenho um jogo na Premier League que vai me exigir... E o inglês liga mais para a Premier League do que o PSG liga para a Liga 1. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que, obviamente, o PSG, com a força que tem, mesmo não tratando este campeonato como se fosse, ou este jogo para ele, como se fosse a Champions League, vai entrar disposto a vencer, é um time muito forte, né, na igualdade de condições ali, né, com todo mundo com o mesmo nível de empenho, de dedicação. É óbvio que o PSG é favorito, é óbvio, mas está longe de significar uma impossibilidade de vitória do Flamengo, até porque é o Flamengo. Eu acho que a gente já chegou em outros intercontinentais, outros mundiais, em que você dizia que a diferença ela era menor, né? Fosse porque não o melhor europeu tinha chegado à decisão, isso já aconteceu muitas vezes. Sim. E não é o caso desta, que nós estamos falando... A maior diferença de um título vencido, para mim, é, com muita sobra, o gol do Gabiru no Barcelona. A diferença agora é menor do que essa, por exemplo. Mas sem dúvida. Daquele Internacional para aquele Barcelona. Mas sem dúvida. Era muito maior. Eu entendo que tem o lado político aí que pesa. Pesa fora. Porque em casa há uma certa monotonia. A Premier League tem tudo dentro, não precisa buscar nada fora. Só estou comparando situações de campeonatos, não é? Então, talvez um time inglês estaria mais preocupado com um time inglês, está preocupado com o Arsenal, com o Manchester City, né? Com quem está competindo pelo título. No caso do PSG, possa ser importante para quem também perdeu uma final de um torneio muito maior que foi criado pela FIFA, que é esse Mundial mais extenso. Porém, o fato de jogar no local de onde vem todo o dinheiro do PSG, toda a grana, o PSG é um clube-estado, que é como se chama os clubes, como é o Newcastle com a Arábia Saudita, como é o Manchester City. O PSG tem o dinheiro que vem do Catar. Então, o PSG vai jogar uma taça em casa. Os jogadores sabem disso, o Luiz Henrique sabe disso, e o dono já está escaldado. Então, eu vejo um PSG, sim, a possibilidade de um PSG super focado para não decepcionar a fonte do dinheiro. Então, falando nisso, pessoal, quer dizer que o PSG possa ter alguma ligação com o Mundial? Se tem alguma interferência nesse Mundial? Porque tá jogando em casa, lá é a casa dele, lá é o local aonde vem toda a verba do time, então aí tá sendo um pouco injusto, não? E aí complica. O chefe. E aí complica um pouco o Flamengo. Lembrando que o PSG é um time que vem expandindo fronteiras da marca, que é uma coisa que conta muito. Exato. Por exemplo, você anda em Londres, tem uma loja do PSG, que é uma coisa que seria impensável. E o PSG foi o terceiro time que mais vendeu camisas no último ano, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. Então, o que é um fenômeno, ou seja, os resultados internacionais são importantes. E o Flamengo, assim, tem que buscar energia onde já não existe mais. Assim, é preciso... acho que é a última questão. É o último fôlego. O que aconteceu final aqui com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, viagem com um fuso que é gigante. Então, não é a melhor condição do Flamengo para enfrentar um time que está jogando em casa, mas
Este jogo, a diferença aqui é menor do que aquela William, do jogo contra o Botafogo. E na no quarta-feira Mundial de vocês Clubes. também vão ter que dar um baita sprint final, é porque são 2 edições. tudo que a gente podia, entre aspas, esperar do Flamengo, ele entregou nessa temporada. Verdade. Tudo. Verdade. Se vier alguma coisa a mais, é um lucro enorme. Então é o seguinte, pós esse jogo do Flamengo vai ter linha de passe na quarta-feira, em princípio às 4 da tarde, porém, todavia, entretanto, não obstantemente, é pênalti, prorrogação, né? Mas a gente vai estar ligadinho. E 11 Pessoal, vou pausar aqui. Galerinha, então aí, tá aí um cortinho da linha de passe, canal ESPN, link na descrição como crédito. E o PSG, de uma forma formal, tá jogando em casa, tá? Então, antes de sair, deixe seu like, inscreva o canal e comenta aqui embaixo o que você acha desse Mundial. Viu?